Agora nós vamos ver o que acontece quando você descumpre o regime caso a caso. Existe aqui um fluxograma que nós vamos apresentar e nós vamos ver como é que funciona em termos de multas e tributos cada caso. Vamos começar apresentando que o quadradinho azul são atividades que a Receita Federal vai fazer, o quadradinho amarelo o beneficiário vai fazer e o quadradinho lilás é o órgão anuente. Então, vamos lá. A Receita Federal verificou que existe um indício de um descumprimento do regime. Então, por exemplo, o prazo se esgotou. O que a Receita vai fazer? Vai intimar o beneficiário do regime para prestar esclarecimentos em relação ao cumprimento do regime. Essa primeira intimação, ela vai dar ao beneficiário do regime um prazo de 10 dias para responder. A resposta do beneficiário pode ser tempestiva, intempestiva ou o beneficiário pode não responder. Então, o tempestiva é dentro do prazo de 10 dias. Se a resposta for tempestiva, a Receita vai analisar a resposta. Ela pode verificar que houve um procedimento regular por parte do beneficiário. Por exemplo, eu estou na unidade de São Paulo, esse regime foi concedido por uma unidade aduaneira de São Paulo, o processo está sob meu controle. Esgotado o regime, eu não tenho manifestação do beneficiário de nada no processo. Então, eu vou intimar o beneficiário para que ele se manifeste em relação ao cumprimento do regime. Aí, eu vou mandar uma intimação para o beneficiário vai responder para mim, olha, eu já reexportei esse bem lá pelo Rio de Janeiro. Reexportei há 2 meses atrás. Aí ele vai me anexar os comprovantes de que houve a reexportação. Eu vou analisar se aqueles documentos comprovam a extinção do regime ou não. Se eu entender que eles comprovam, eu vou dar prosseguimento ao regime e vou considerá-lo como extinto. Se dessa intimação de 10 dias, o beneficiário não me responde em 10 dias, ou se ele não se manifesta, a Receita Federal vai mandar uma segunda intimação. Essa intimação vai dar a ele 30 dias para que ele responda, extingua o regime. 30 dias para que ele extingua o regime. Tome uma das providências de extinção. Nós vamos cair nesse caso também para aquele caso de, por exemplo, eu intimo o beneficiário a se pronunciar em 10 dias. Em 10 dias, ele me responde falando assim, olha, eu já exportei esse bem por Santos. E aí eu vou analisar os documentos e eu verifico que aqueles documentos que ele anexou para mim não se referem àquele bem do regime. Se referem a uma outra máquina. Ele me respondeu em relação a um outro bem. Então, eu também considero que ele não tomou uma providência para a extinção do regime. Vou cair no mesmo caso. Vou mandar uma segunda intimação para ele, para que ele tome uma das providências para a extinção do regime em 30 dias. Em relação a essa intimação dos 30 dias,
ele pode cumprir dentro dos 30 dias ou não. Então, agora vamos supor que ele, dentro do prazo dos 30 dias, que eu dei para ele na segunda intimação, ele vai fazer uma reexportação. Ou ele pode fazer um despacho para consumo. Mas vamos falar que ele vai fazer uma reexportação. Dentro desses 30 dias, ele só pode reexportar ou despachar para consumo, tá? As outras providências não mais. Então, se ele vai fazer uma reexportação, ele vai registrar uma DE ou uma DSE e ele tem que recolher multa de 10%, que é a multa capitulada no inciso 1 do artigo 72 da Lei 10.833, que é 10% do valor aduaneiro por descumprimento do regime. Então, se ele for reexportar, primeiro ele recolhe a multa, como a gente já viu, aí a Receita vai dar o regime como extinto. Vamos supor que nesses 30 dias ele resolva fazer um despacho para consumo. O despacho para consumo vai cair em duas situações. Ele pode ter LI ou não, né? Então, vamos supor que ele não precise de licenciamento. Então, nesses 30 dias, ele tem que registrar uma DI. O que ele vai recolher nessa DI? Ele vai recolher o que ele fica devedor por não ter cumprido no prazo certo. Ele vai incorrer em multa de 10% por descumprimento do regime. Ele vai recolher os tributos devidos e juros de mora. E aí a Receita vai dar o regime como extinto. Se nesses 30 dias ele tiver a intenção de fazer um despacho para consumo e o bem dele precisar de licenciamento, nesses 30 dias ele tem que solicitar o licenciamento. Aí o órgão anuente vai demorar um tempo para analisar o licenciamento, que a gente não consegue determinar. Vai lá demorar o tempo que for necessário vai fazer as exigências devidas, vai analisar o licenciamento. Da data que ocorrer o licenciamento deferimento da LI, 10 dias de prazo para registrar a DI. Se o importador, dentro desses 10 dias, registrar, dentro desses 10 dias, ele vai ter uma providência a ser tomada. 10 dias. Se a LI for indeferida, ele vai ter que reexportar. Reexportando, ele vai recolher a multa por descumprimento do regime, 10% do valor aduaneiro. Se a LI for deferida, e o regime vai estar extinto, ele vai registrar o despacho para consumo, ele vai recolher os tributos com os juros de mora e o regime vai estar extinto. Se ele descumprir os prazos dos 10 dias para o registro da DI, a gente vai tratar isso como intimação descumprida e nós vamos cair no fluxograma de baixo. Então, ele tem 10 dias para reexportar ou registrar, da data que o órgão anuente deferir ou indeferir a LI, e tem que tomar as providências em 10 dias. Não tomando, nós vamos cair no fluxograma de baixo. Vamos tratar como intimação descumprida. O que acontece no caso de intimação descumprida? A Receita Federal vai iniciar os procedimentos para cobrança dos tributos suspensos, multa de ofício, que é 75% sobre cada um dos tributos suspensos, e mais a multa por descumprimento.
E aí sim o regime vai estar extinto. Nos casos de LI vedada, suspensa ou indeferida, a Receita vai apreender a mercadoria. Se o bem for encontrado, ela vai aplicar a pena de perdimento, vai reter o bem, aplicar a pena de perdimento ao bem e vai dar o regime como extinto. Se o bem não for encontrado, nós vamos lançar o crédito tributário relativo a 100% do valor do bem não encontrado, mais os tributos, mais os juros de mora, mais a multa de 75% e mais a multa dos 10% por descumprimento do regime. E o regime vai estar extinto. No caso, desses casos que estão aparecendo aqui na sua, no finalzinho aqui da tela, existem alguns casos que é obrigatória a devolução ao exterior. Então, nesses casos, nós vamos exigir que se recolha a multa de 10% por descumprimento no regime e o regime, então, vai estar extinto.